Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui de volta no Beyond Governance, o podcast que vem falar de governança corporativa de um jeito informal, de um jeito descontraído. É um bate-papo, né, Leonardo? Ó, já estou jogando o Leonardo aqui na pauta. É isso. Se vocês assistiram os outros episódios, vocês vão lembrar que eu tenho aqui o Leonardo Gatti. O Leonardo Gatti é professor, tem aí um vasto conhecimento na área de inteligência artificial, proteção de dados, tudo isso. E ele está aqui conosco, nós estamos gravando aqui nosso terceiro episódio e vamos falar um pouquinho mais, vamos avançar aqui na discussão dos temas. No último episódio, nós falamos de status da regulação, não foi isso? Status de regulação. Nós falamos um pouco sobre as principais discussões, quer dizer, aquela polêmica que envolve a superregulação versus a autorregulação, né? Jurisdições que são mais restritivas, jurisdições que são mais abertas, e a gente explorou isso um pouquinho, e hoje a gente vai falar sobre como é que a inteligência artificial afeta as empresas, né? É isso que a gente tinha combinado no último episódio. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, e aí, Juliana? Obrigado mais uma vez por me receber aqui. Tema que eu gosto muito, está sendo um prazer fazer essas sessões aqui. Eu que agradeço. Aliás, eu e meus ouvintes que agradecemos. Está sendo um prazer ter você aqui conosco para discutir esse assunto, que é um assunto que eu diria que é o assunto do momento aí, em termos de regulação do mundo do direito, do mundo da governança, mundo da compliance. Quer dizer, está todo mundo se movimentando aí para se adequar ao que a gente chama aí de um certo controle com relação à inteligência artificial. Leonardo, a gente falou de regulação e eu queria que você trouxesse aqui para a gente, para tornar isso um pouco mais palpável para o nosso ouvinte, alguns exemplos de como é que a inteligência artificial se aplica nos negócios. Antes de te deixar falar, eu vou mencionar aqui, eu li recentemente uma matéria que saiu na National Geographic, de janeiro de 25, e a National Geographic trouxe ali uma boa parte da revista falando sobre a aplicação da inteligência artificial. Então, modelos de inteligência artificial em vários campos de aplicação diferentes. Então, astronomia, neurocirurgia, ambiental. Quer dizer, eu achei muito interessante porque é aplicação prática, para além daquilo que a gente conhece, que é o mais popular, que são os chats de a inteligência artificial generativa, os chats, chat GPT e por aí afora, né? Mas uma aplicação mais relacionada às atividades das empresas, e aí eu estou falando de empresa, não necessariamente empresas aqui que são as desenvolvedoras da inteligência artificial. A gente pode até voltar nelas, e é importante a gente fazer essa distinção, vamos já para essa distinção, mas estamos falando aqui de empresas que se utilizam da inteligência artificial de alguma forma para desenvolver o seu negócio, né? O seu core, seja a sua pesquisa, seja o seu negócio, o seu produto, seja lá o que for. Então, eu achei bastante interessante. E ao ler a matéria toda sobre a aplicação prática, eu tirei uma conclusão e eu fiquei com uma sensação de que, assim, é uma ferramenta poderosa, mas ainda é uma ferramenta. Eu sei que você tá querendo, você está aí ansioso para falar do poder dessa ferramenta e aonde essa ferramenta vai chegar e tudo isso, mas essa foi a minha sensação, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho desse olhar do que nos negócios, nas empresas, como é que ela se aplica? Ô, Juliana, eu
eu acho que talvez você lembre, teve uma das primeiras aulas que a gente teve no curso do ano passado, teve um vídeo que eu trouxe do Bill Gates sendo entrevistado pelo David Letterman, que ele Lembro. falava sobre, de mais ou menos 30 anos atrás, em que ele falava sobre a internet. E o David Letterman fazia uma brincadeira com ele, falando assim: ah, mas esse tal de internet, para que serve isso? E aí o Bill Gates fala: olha, isso aqui serve para você trocar informações, você pode mandar e-mail, você pode fazer pagamentos, você talvez em algum momento você possa até transmitir jogos esportivos. E aí o David Letterman começa a rir e fala: você nunca ouviu falar em rádio? Então, ele nem falou de televisão, ele falou de rádio naquela entrevista. Já Lembro estava perfeitamente desse vídeo. duas tecnologias atrasado ali. E hoje a gente tem essa realidade, né? Os serviços de streaming, você está na sua casa, você vê um jogo de futebol que está acontecendo na Europa, na Ásia, em lugar no mundo. E eu estou dizendo isso tudo porque eu acho que a inteligência artificial, apesar dela ser uma ferramenta, assim como a internet, ela tem o mesmo, ou talvez até o maior poder de impactar positivamente nos negócios. Usos, você pode até pensar assim, ah, mas eu tenho uma padaria, talvez eu não precise de inteligência artificial para nada no meu dia a dia. A inteligência artificial pode te ajudar na parte de marketing do seu produto, pode te ajudar a fazer um benchmark de preço em relação ao lugar onde você está, para saber se o preço do seu pãozinho está adequado ou não. Ela pode te ajudar na análise de fluxo de caixa, ela pode te ajudar a fazer a sua estratégia de marketing digital para que as pessoas conheçam o seu negócio. Então, assim, eu estou dizendo isso tudo porque, no fim das contas, ela é uma ferramenta que ela é virtualmente infinita em termos de potencialidades dela, sabe? Verdade. Você pode utilizar para uma análise massiva de dados. Então, por exemplo, no campo de ciência e tecnologia, dados que você precisava de seres humanos olhando no detalhe, você pode jogar isso dentro do sistema e pedir para ele extrair um determinado resultado para você. Até na nossa profissão, né, como advogado, hoje, de novo, eu tenho uma sensação de que o nosso mercado é um dos que talvez seja mais afetado, porque muitas tarefas que eram manuais, acompanhamento processual, produção de petição inicial ou de petições mais básicas, produção de notificação de documentos que eram mais simples, hoje com uma ferramenta de IA você produz em segundos. A gente não está falando de horas nem minutos, são segundos. Então, assim, o que E a que gente eu vê até teria os de dica? tribunais, né, Leonardo? Desculpa te interromper, mas você falou isso agora, Imagina. eu me lembrei. A gente vê até os tribunais, eu vi que o Barroso, Barroso tem iniciativas importantes na área de tecnologia, né? É, e aí, pessoal, estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal, no Brasil, né? A Suprema Corte Brasileira. O ministro que hoje preside a Suprema Corte Brasileira, ele tem uma iniciativa bastante interessante sobre tecnologia e eu vi que tem um programa de inteligência artificial, já que foi recém-implementado, no sentido de fazer como se fosse um resumo, de um processo para que facilite, para que quando aquele processo chega à Suprema Corte e o ministro que vai julgar, o relator daquele processo, quer dizer, a inteligência artificial é que gera os dados de uma espécie de uma relatoria para o relator. É isso mesmo, Leonardo? Eu achei muito Exatamente. E assim, interessante essa iniciativa. não, não, é extremamente interessante porque isso dá para o judiciário a capacidade de julgar um volume maior de processos Celeridade. e de forma mais rápida, né? Então, aquela impressão da morosidade da justiça, ela vai se acabando com essa iniciativa, na medida em que você consegue ter uma análise mais rápida daquele processo e resultados mais efetivos. E, obviamente, isso para quem são as partes do processo é muito melhor, né? Aquela ideia de que você ficaria 30 anos brigando na justiça com um negócio que pode ser resolvido em 2, 3. E é claro, de novo, em princípio aqui, em termos de legislação brasileira, a gente fala de duração razoável do processo. Acontece. Significa que ele tem que ser julgado em um dia, mas ele também não pode ser julgado em uma década ou em duas, entendeu? Um Exatamente, pouco por aí. exatamente. Mas, mais detidamente falando sobre os usos, o que eu acho e que eu vejo que existe ainda, Juliana, um preconceito em termos de uso da ferramenta. Tá. E eu sempre brinco que é como se você estivesse aprendendo um instrumento musical novo, uma língua nova,
Não adianta você, a primeira vez que usa, colocar um prompt e achar que ele vai sair perfeitamente maravilhoso, do jeito que você sempre sonhou, e que aquilo vai resolver o seu dia. Assim como toda ferramenta, a primeira vez que você pegou o martelo e tentou pregar um prego, provavelmente você bateu no seu dedo. Então, às vezes, uma ferramenta muito simples, como um martelo, você tem que ter alguma habilidade ali para usar. E a inteligência artificial é igual. É, minha dica, usem. Parece bobo, né? Mas usem, experimentem, ensinem. E aí, de novo, né? A gente falou tudo aquilo de machine learning, de como o raciocínio da inteligência artificial funciona, e é igual a um raciocínio de uma pessoa. Pensando aqui no nosso setor jurídico, quando você pediu para alguém da sua equipe fazer uma notificação, talvez a primeira minuta não tenha ficado boa, porque a pessoa não entendeu direito os fatos, algumas questões que você queria que aparecessem ali, talvez você não tenha dito de uma forma tão clara. Então, é a mesma lógica. É, ensinem através do prompt e todas essas ferramentas de chat que a gente está falando, né? Elas têm lá, o dedinho para cima ou para baixo, foi útil esse prompt que você quer dizer, o resultado foi útil? Você vai botar, não, não foi útil, isso aqui não era exatamente o que eu Né? queria. O ciclo de feedback, né? Exatamente. Positivo ou E negativo. Quer esses, dizer, nós ajudamos quer dizer, nós, usuários, ajudamos a treinar a ferramenta. Quer dizer, você também é responsável pelo treinamento da ferramenta, é isso que você está dizendo, né, Leonardo? exatamente. E quanto mais ela é treinada, mais assertivos vão ser os prompts, quer dizer, os resultados dos prompts que você gera na ferramenta. Dito isso, assim, Juliana, eu não consigo, nesse momento da história, e assim, e o mesmo raciocínio se aplica à internet. Eu não consigo ver um negócio que seja independente de inteligência artificial. Você pode até não usar, mas eu tenho certeza absoluta que se você utilizar, mesma coisa para a internet. Eu tenho uma banca que eu vendo balinha. Eu não preciso de inteligência artificial para nada. Tudo bem, mas se você fizesse a venda através de um prompt, quer dizer, de um ciclo de vendas que fosse indicado pela IA, se você tivesse pagamento digital, se você tivesse uma série de aprimoramentos tecnológicos, talvez você vendesse muito mais. E a mesma coisa se aplica à indústria, ao setor agro, se aplica ao nosso setor jurídico. Então, assim, aplicação dos negócios, né, para voltar à premissa do que a gente está falando. Eu vejo um campo extremamente vasto, mas se você tiver uma posição cética em relação a isso, provavelmente você sempre vai achar que ela não é necessária. Assim como alguns acham que a internet também não é. Agora, se você aceita o pagamento em cartão de crédito, em Pix, você já está usando a internet. Pode não ser diretamente, mas indiretamente você já está usando algum desses meios. E a mesma coisa vale para a inteligência artificial. Talvez você não esteja diretamente usando, mas o seu contador já está usando. O banco que te serve, que presta serviço para você, já está usando. Eu acho que é um movimento inexorável. Agora, tem todas aquelas preocupações que a gente falou. Claro, Essas claro. informações, para onde Sim. essas informações vão, qual é o uso delas, o que sai de output Os através desses prompts que a gente riscos, né? gera. Os riscos versus os benefícios, né? Ônus e bônus. É, ainda pensando aqui nas empresas, Leonardo, eu acho que tem uma distinção aqui que é importante a gente fazer, né, para o nosso ouvinte, especialmente o nosso ouvinte aqui, pequeno, médio empresário, que está preocupado em aderir, né? Tá, tá aqui, já entendeu as potencialidades da inteligência artificial, já entendeu que de alguma forma aquilo se aplica ao seu negócio, mas ainda não sabe muito bem onde é que ele se coloca em termos de cumprimento de legislação, quem ele é à vista, sob o olhar da legislação. Quem é esse pequeno empresário, né? Eu acho que pequeno, médio empresário. Eu falo pequeno e médio empresário porque a gente sabe que as grandes empresas, as grandes corporações, elas já estão cercadas de consultores, especialistas, ali dando esse suporte, né? E talvez o pequeno e o médio, que ainda está, e eu gostei do seu exemplo da padaria. Então, assim, esse pequeno e esse médio que ainda estão aqui tentando se situar do ponto de vista de inteligência artificial. E aí eu volto no meu ponto, quer dizer, tem uma distinção que é muito importante para a gente fazer, que é quem é você, né? Você é um usuário
ou você é um provedor, né, de inteligência artificial. Ou seja, você é. E a lei usa. A lei, e aqui eu estou falando do regulamento europeu, e eu não sei como é que o projeto de lei, a lei brasileira usa, quais são os termos, são os mesmos, mas no regulamento europeu a gente fala de, em inglês, né, developers and deployers, né, que seriam os desenvolvedores e os usuários, né, da inteligência, dos sistemas de inteligência artificial, tá? Então, quer dizer, a lei, o regulamento, ele é bastante abrangente, porque ele não está. Muita gente pode pensar o seguinte: o empresário pode dizer o seguinte, não, mas esse regulamento não se aplica, eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque eu não sou um desenvolvedor de inteligência artificial, eu não sou uma big tech, eu não estou aqui, eu não sou a OpenAI, eu não estou desenvolvendo o chat GPT, eu não sou a Meta, não tenho controle sobre as redes sociais. Mas vamos lá, o regulamento se aplica a basicamente todo mundo. Primeiro, o regulamento europeu, ele é baseado no risco, né? E a gente até pode depois ver se a gente sobra algum tempo para a gente voltar nessa questão de como o regulamento foi formulado, né? Quer dizer, o raciocínio a partir do risco, né? Então, a gente sabe que a partir da mensuração do risco, claro, tem alguns usuários ou desenvolvedores, quer dizer, os desenvolvedores são sempre afetados. Alguns usuários são menos afetados pela lei, né? Mas ainda assim são afetados, né? A partir dessa gradação de risco que o regulamento nos traz. Mas é importante a gente ter em mente que o desenvolvedor, quer dizer, não é só o desenvolvedor, melhor dizendo, né? O desenvolvedor e também o usuário, eles estão sob a égide, eles estão abraçados, vamos dizer assim, pela legislação. Então, todo mundo tem que estar muito atento a essa conversa que nós estamos tendo aqui. Confere, Leonardo, tô certa? Não, fica com férias, né? E vou até estendendo um pouco mais, né? É, uma IA, ela pode ser, de novo, a gente falou lá atrás, ela vai te responder tudo aquilo que você pergunta. Então, se você quiser, por exemplo, escrever um poema para falar mal de alguém, ela vai te devolver esse output. E o que que acontece com isso? Isso, até pessoa física, até pessoa física pode ser afetada se a ferramenta for mal utilizada. Então, assim, do ponto de vista empresarial, de novo, existe um lado das funcionalidades que a tecnologia pode gerar, e elas são inúmeras. Voltando ao exemplo da padaria, se você não sabe como a inteligência artificial te afeta, pergunte a ela. Vai lá no ChatGPT ou no Claude ou qualquer Maravilhoso. outra dessas. Aí pergunta. Olha, tem uma padaria, ela fica no centro aqui de Lisboa e a gente vende isso, isso e aquilo. Como a inteligência artificial afeta meus negócios? Ela vai te devolver uma resposta que talvez vai até te surpreender. E a próxima pergunta é: como eu posso utilizar a inteligência artificial para que ela aprimore ou melhore meus negócios? De novo, automação de processo, às vezes até mudar as receitas que você tem ali, né? Mais uma vez dentro do exemplo da padaria, melhorar, aprimorar. Análise de dados, como é que está o meu faturamento ao longo do ano? Quais são os melhores e piores meses de faturamento? Como é que eu faço para tornar a experiência do meu cliente mais personalizada? Hoje a gente tem tudo tão massificado, existe cada vez mais uma tendência de personalização. Você vê que os grandes escritórios vão se tornando boutique, as grandes empresas vão querendo cada vez mais personalizar quais propagandas você recebe, quais anúncios são direcionados a você, como é que é a sua experiência para que ela se diferencie de outros usuários daquela rede, seja em termos do que ela te apresenta de funcionalidade, do que ela te apresenta de propaganda, de anúncio, de oportunidade de negócio. Então, de novo, né, tem esses dois lados. O lado um, existe uma coisa de accountability, né, de como você usa o sistema, e isso precisa ser de uma forma, obviamente, dentro daqueles limites da lei, para você não violar direito autoral, você não violar dados pessoais, você não violar direitos de terceiros. E tem o outro lado disso, que eu acho que é o lado mais legal, que é o lado de como aquilo pode fazer com que o seu negócio fique mais rentável. Como é que você faz para que o seu negócio melhore a partir do uso daquilo? E, de novo, igual acontece com a internet.
Hoje, a gente só está fazendo esse podcast aqui porque a gente tem a internet. É um meio que permitiu com que esse novo negócio existisse. E assim como isso, eu vejo que a inteligência artificial vai criar várias outras profissões que hoje ainda não existem. Hoje a gente fala de podcaster, digital influencer, youtuber. Nenhuma dessas profissões existiria se não fosse pela internet. Exatamente. E imagino, imagino que isso Revolução, vai né? acontecer. É, imagino que isso vai acontecer com a inteligência artificial. Talvez hoje a gente não tenha aqui capacidade de dizer quais são essas novas profissões que vão surgir. Prompter, será? Um consultor de prompt? Não sei. O que a gente pode criar a partir disso, entendeu? Acho que esse é o Exato. raciocínio que a gente precisa ter. E nessa linha, e aí gostei do que você falou, Leonardo, quer dizer, se você não sabe como a inteligência artificial sabe como te ajudar, se você não sabe como a inteligência artificial como ela pode te ajudar, pergunte a ela. Gostei disso. E aí nesta linha, como é que a gente, ao se tornar, né, um usuário, né, da inteligência artificial, ao descobrir todas as potencialidades que ela pode ter para você, para o seu negócio, enfim, em sendo um uso no âmbito profissional, está sujeita à regulação. E se está sujeita à regulação, precisa pensar na governança, né? E aí precisamos pensar em política interna, né? As empresas têm que desenvolver as suas políticas internas e diretrizes mínimas para aquele usuário, porque cada empresário tem que pensar que cada colaborador, cada trabalhador pode ser um potencial usuário dentro, no âmbito do desenvolvimento da sua atividade profissional. E isso traz obrigações e isso traz a uma sujeição à legislação, ao regulamento, né? E aqui estou falando de novo do AI Act, o regulamento europeu, que como o Leonardo já colocou, o Brasil está seguindo ali uma linha muito semelhante. Leonardo, temos tempo ainda para falar de mais alguma coisa? O que eu sei, eu vou introduzir uma polêmica aqui para a gente discutir no próximo episódio, tá? Imagina. Notícia recente também. Eu estava lendo uma pesquisa que saiu do Corporate Europe Observatory, que é um observatório, né, de políticas aqui europeias. E saiu uma visão muito interessante, que é justamente a discussão de como as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, estão influenciando no desenvolvimento dos códigos de conduta, já que a gente está falando aqui de governança corporativa. E aí, necessariamente, a gente passa ali por políticas, códigos de conduta, e está todo mundo agora, nesse momento, nas empresas. As empresas todas estão muito focadas nisto. E aí, a visão, né, que foi trazida é muito interessante, quer dizer, que as big techs influenciam fortemente nesse desenvolvimento, nessa padronização, das regras de inteligência artificial. Ou seja, como é que a gente pensa numa legislação já desenvolvida com viés, um regramento desenvolvido com vieses, ou seja, uma influência excessiva daqueles desenvolvedores da tecnologia na regulação e nós, do outro lado, sujeitos a isso. Mas não vou deixar você entrar nessa discussão, não, vou deixar para a próxima. Sabe por quê? Poxa vida. No nosso próximo episódio, a gente vai falar de ética, né? As discussões éticas, os vieses, os riscos da inteligência artificial. Acho que é muito importante a gente entrar nessa discussão toda. E a gente vai falar ali da polêmica toda envolvendo o desenvolvimento dos estándares, né? Dos padrões, códigos de conduta, etc. Eu acho que por Posso hoje, dar só uma, posso dar só uma pincelada de 30 segundos sobre esse tema? por favor, por favor. É, ele é um tema muito sensível por uma razão. Muitas vezes o viés, por mais que ele se torne negativo, ele não é negativo na origem. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Imagina que você pede para o chat GPT fazer para você uma receita de café da manhã. Provavelmente a receita de café da manhã que você vai ter
em um sistema que tenha sido gerado por uma IA originada nos Estados Unidos, vai ser bem diferente do Claude, que é uma IA que foi gerada na França. Isso, de certa maneira, já representa um viés. Eu já estou dizendo para você que, para o meu sistema, o conceito de café da manhã inclui ovos e bacon, no outro vai ser, sei lá, croissant e um café. Por exemplo, tá errado. Isso é representativo de um de preconceito? Isso, de alguma maneira, viola direito de alguém? A resposta básica é que não. Só que se você começar a aprofundar, né, chamar nesse buraco de minhoca, né, você vai vendo que cada vez mais, mesmo sem querer, mesmo de forma não dolosa, a forma como esses sistemas foram treinados acaba levando à propagação de certas ideias e de certos preconceitos e de certos temas, e isso não é feito de uma maneira assim, olha, agora eu quero ser mal contra aquele grupo de pessoas ou contra aquele tema. É Direcionado, só que, não necessariamente. exatamente, a base, né, e esse é o grande desafio, a base que originou todas aquelas informações que treinaram o sistema é que levou com que ele aquele output, né? Levou aquele output. E, de novo, isso é exatamente igual acontece com o ser humano. Se você é criado em um meio em que a sua concepção de café da manhã é aquela, quando você viaja para outro país e você conhece outras ideias, você fica meio, a princípio, meio assim, ué, mas café da manhã não é isso, café da manhã é aquilo. Você foi treinado, assim como o sistema é treinado, para ter um pré-conceito ou uma concepção prévia sobre aquele tema. E Exatamente. daí é que vem a grande dificuldade da regulação de lidar com isso, porque em certos temas não é como se a gente estivesse tentando, ou como se o sistema estivesse tentando dolosamente causar propagação de preconceitos ou vieses. Porém, como é que você faz para ser totalmente neutro se nem a gente, como ser humano, consegue ser? Né? Esse é o Exatamente. maior desafio que a gente tem hoje para a tecnologia. E talvez atingir esse ponto de neutralidade, aí vamos discutir isso mais profundamente, seja muito difícil, se não impossível. É uma tarefa, diria eu, complexa. Exatamente. É verdade, é verdade. E aí, se a gente entra nessa discussão dos vieses humanos, a gente vai longe, né? Quer dizer, e o quanto os vieses humanos estão sendo replicados nos sistemas que, no fim do dia, estão sendo treinados a partir de inputs humanos e dados gerados a partir de conteúdo dos seres humanos. Então, bom, mas a gente volta nesse ponto, tá bom? Leonardo, muito obrigada. Próximo Imagina. episódio, Obrigado. discussão sobre ética na inteligência artificial. Volta com a gente e ó, eu tô aqui, ó. Contatos do Leonardo na descrição do canal. Link do episódio tem lá os meus contatos do Leonardo e se inscreve, deixa o like, compartilha aqui no canal do YouTube, nos acompanha nas redes sociais e ouve a gente no Spotify. É isso. O próximo você que vai fazer, hein, Leonardo? Vou deixar para você esse encerramento, tá bom? Tem que decorar. Até lá. Juliana, Falou, muito obrigado, obrigada. viu? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.